Sim. Então, vamos continuar, mas eu não vou demorar muito mais não, gente. Então, eu queria que a gente pensasse sobre isso, sobre uma forma que nós podemos ajudar esses pequenos agricultores. Agora, em 2017, foi lançada a década da agricultura familiar. A ONU está patrocinando essa década, incentivando para que a gente, divulgando, para que a gente, hoje, por exemplo, eles querem que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui hoje. Que eu conte isso para vocês, que vocês contem isso para as outras pessoas, porque não se trata exatamente, é o que eu disse, de demonizar o agronegócio, não é isso. Esse ano, por exemplo, eles foram responsáveis pelo melhora do PIB da economia do Brasil e eu entendo, não é dizer que é para eles desaparecerem, mas que cada coisa esteja no seu lugar. Eles têm uma importância comercial. A importância alimentar é do pequeno, é da agricultura familiar. É desse agricultor que promove o orgânico, que não usa agrotóxico. E isso tem que ter um local, não é só no nosso coração, não. Porque a gente fala e a gente fica, é até sentimental saber o trabalho que eles têm, o tão pouco dinheiro que eles ganham, a vida difícil que eles levam. Não, mas nós podemos fazer um pouquinho mais que isso. Nós podemos ajudá-los comprando deles esses produtos. Tá? Então, esse, sem dúvida, é o recado mais importante que eu queria passar para vocês. E aqui eu tenho eu fiz uma aqui que eu queria mostrar para vocês essa artezinha aqui. Aqui é uma agricultura tradicional, uma que a gente chama de monocultura, né? Porque não são todos que trabalham dessa forma. Hoje a gente tem exemplos de agricultores que plantam no agrofloresta, mesmo a plantação, mesmo a agricultura grande já consegue ter uma diversificação e eles estão vendo que o ganho não é só para o meio ambiente, o ganho é para eles também. O café que é plantado no agrofloresta é melhor do que o café que é plantado na monocultura. Então, nós estamos progredindo, eu estou cheia de esperança. Mas aqui, olha, tá vendo? Qual a diferença? Vem aqui o capim, a limpeza é com fogo, tá? Esse fogo aqui, ele desgasta o solo, acontece a morte de micro-organismos. A monocultura, ela desgasta o solo. Vem esse sol aqui, aquece, esteriliza e ele compacta. A gente vê isso quando a gente anda por aí e a gente olha uma monocultura, de qualquer que seja, cana, aqui a gente vê bastante, você vai lá no pé da cana, você olha, o solo está compactado. O que acontece? Todo nós do Verdejar sabemos disso. Vai chover aqui, a água vai bater, não vai entrar porque o solo está compactado. E para onde caminha isso aqui? Para desertificação. Aqui na agrofloresta, que pode ser tanto pequeno quanto grande. É só uma questão da gente pensar, da gente voltar, da gente ter um pouco mais de atenção. Vem aqui essa limpeza vai ser no roçado. Esse roçado, o que ele faz uma coisa que é fenomenal, que existe já estudo científico a respeito disso, que é de uma grandeza imensa. Ele faz esse roçado, esse mato seca e ele joga essa palha no solo. Isso faz toda a diferença, porque essa palha seca guarda a umidade desse solo. Quando o sol vem, ele não compacta esse solo. A chuva vem, ela desce até aqui para os lençóis. E aqui vai nascer toda uma diversificação de plantas que vai se autoajudar e vai diminuir em muito a necessidade de agrotóxico. Acho que essa historinha aqui não é novidade para nenhuma de nós. Porque, principalmente, para nós que plantamos árvore, não tem nenhuma novidade nesse desenho aqui. A gente vê isso, a gente sabe. Por que a gente planta a graminha amendoim no pé da árvore? Porque a gente não quer que aquele pé de árvore fique ressecado. Então, isso é uma coisa... É muito lógico isso daqui. Não tem uma novidade. E aqui nós caminhamos para quê? O tempo vai fazer o quê? Uma sucessão natural. É um verde que vai desde aqui de baixo, o pititico, até o mais alto, e aqui acontece uma proteção mútua. Então, é isso que eu queria passar para vocês.
Hoje, juntando aquilo que eu comecei a falar, no amor que nós temos pela comida, pelos churrascos que a gente faz, pela comida que nós recebemos e que nós doamos, a gente não é para deixar de ter esse amor, porque eu acho que ele é para a gente manter. Mas junto disso, é preciso que eu tenho essas duas frases aqui comigo hoje. Comer é um ato agrário e comer é um ato político. Eu acho, sinceramente, que a maior desobediência civil hoje, a melhor desobediência civil que nós temos hoje é que comer é um ato político. Quando nós optamos por alimento bom, justo e limpo, nós estamos desafiando o mundo e as políticas ruins de maus governantes. Quando a gente é empacotado, quando nós dizemos não a essa carga de sódio e açúcar, todas as vezes que nós vamos lá de baixo, abrimos a nossa torneira, pegamos uma faquinha e descascamos aquele chuchuzinho debaixo da água para não dar nódoa na mão da gente, isso é um ato político. Nós estamos sendo extremamente desobedientes, porque não é isso que a maioria da classe política deseja de nós. Eles querem que a gente continue a viver de empacotados, porque isso é que gera tanto essa cadeia, essa mal cadeia de má alimentação, que gera doença e gera remédio, necessidade de remédio. E sem isso, quando a gente passa a ser um pouco mais independente, a gente passa a ser um pouco mais corajoso, mais valente. Quando você não tem medo de passar fome, quando você fala, eu me viro, manda aqui que eu dou jeito, eu sei fazer a minha comida, eu sei me alimentar, eu sei alimentar quem eu amo, eu não preciso de pacote, eu não preciso de tanta coisa industrializada, mete medo em muita gente. E é por isso que ninguém incentiva isso. Mas hoje eu carrego isso comigo, tanto o amor pela comida quanto esse desafio. E foi isso que eu quis passar para vocês hoje. É isso. Excelente, viu, Adriana? Olha, gostei demais da apresentação. Palmas para Adriana. Imagina, gente. Palmas, Adriana. Muito bom. Muito bom Eu mesmo. também gostei muito. Obrigada, gente. Maravilhoso. Tem sempre alguma coisa que a gente não sabe direito. Sim, essa tem coisa muita. da agricultura familiar, eu tinha uma noção que é uma Sim. agricultura pesada com relação à quantidade de alimentos que se produz para Sim. abastecer uma multidão. Mas 70% é muita Sim. coisa. O dia que eu descobri isso, eu gritei. Sim, sim. Porque eles são tão pouco valorizados e são eles que nos alimentam. Eu acho fabuloso. A gente precisa espalhar essa notícia. Simplesmente isso. Porque eles têm que ser valorizados demais. Repita para mim, Adriana. Comer, além de ser um ato político, é o que mais? É um ato agrário. Tá aí na tela. Isso. É um ato agrário e político. E político, sim. Além de ser de amor, né? Eu não gostaria. Eu fiz aquela introdução justamente por isso. Para a gente não dissociar. Porque parece que se a comida pensa, ela não pode ser saboreada. Parece que é dissonante isso, né? Se eu penso comida, eu não posso gostar da comida. Não, não é verdade. Eu posso pensar a comida e posso gostar da comida. Acho que isso é o mais importante. Não tem que ser sacrifício. A gente tem que partir para a coisa com alegria, com disposição. Se a gente partir com raiva ou com a disposição de ser sacrificante, não vai dar certo nunca, porque nós seres humanos procuramos sempre o que é melhor para nós, o amor, a alegria, conforto. É óbvio, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. A gente quer o melhor para nós e ainda, quando entra filho na conversa, nem se fale. A gente quer o melhor para os nossos filhos. Isso não tem discussão. Então, se nós não prazeroso.
É prazeroso, é lógico. Nós temos que ter disposição e alegria. Assim, aquela coisa, vamos plantar árvore hoje. Nós temos que ter disposição para fazer isso. Porque se você pensa, se a gente acha que nossa, pô, que saco, que sol quente, não vai rolar. Você vai abandonar, você vai, sei lá, coitada, a muda vai ter que morrer. Se bobear, a muda morre. Então, essa disposição tem que ser para as coisas mais importantes que a gente se dispõe a fazer. Então, está aqui, é a década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, 2019 a 2028. Então, não é à toa que as Nações Unidas estão pensando nisso. Eles realmente estão acreditando que o nosso século é o século da agricultura familiar e da comida pensada. Então, não sou eu que estou falando isso para vocês. Tem gente muito grande, muito gabaritada, dizendo isso e pensando isso. Adriana, Sim, do meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes que eu recebi hoje de você foi trazer à consciência essas particularidades todas que você nos apresentou. Então, eu acho que trazer isso à consciência de que são atos políticos e agrários, se alimentar bem e estar consciente do que você está fazendo, do meu ponto de vista, é a coisa mais importante que tem, porque aí você pode transmitir para as pessoas que te cercam essa ideia. Sim, então, eu concordo. Sim, eu acho isso também. Eu acho que acho que primeiro a gente tem que ter essa consciência para depois a gente pensar quais são as mudanças que nós podemos trazer para o seio da família, né? Sem que isso gere um desgaste muito grande. Eu acho que cada um tem o seu momento e não adianta, isso não pode ser a fórceps, porque depois não vai dar certo. Existe, acho que assim, os veganos, vegetarianos se dividem em duas categorias. Alguns dizem que são totalmente radicais e não aceitam transigir e conversar com quem é consumidor de carne. Existe uma outra corrente que diz o seguinte, que o vegano ou vegetariano que é um pouco menos radical, ele tem muito mais chance na conversão do outro do que o radical. Então, eu acho que isso não tem nenhuma surpresa nisso, porque eu acho que isso vale para qualquer argumento. Todas as vezes que a gente partiu para o radicalismo, é muito mais difícil você angariar adeptos do que a gente conversar. Eu reduzi muitíssimo o meu consumo de carne, mas eu vendo carne no restaurante. Então, eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui cagando regra, como se diz, né? Eu vendo carne no restaurante. Mas essa conscientização de que isso tem que ser reduzido, mesmo eu vendendo, mesmo eu vivendo disso hoje, eu não consigo, eu não estaria sendo justa comigo mesma se eu não admitisse isso, que eu preciso apresentar cada vez mais pratos vegetarianos agradáveis, atraentes e gostosos, que eu reduzi a quantidade de carne vermelha, de oferta de carne vermelha no cardápio. Então, ele está trancado no número, eu não aumento este número, ainda que muitas vezes o Dair fala para mim, você precisa me apresentar uma novidade de carne vermelha. Aí eu falo, sim, tá bom, semana que vem. E aí eu não apresento, porque eu quero manter aquele número, assim, mais ou menos reduzido, sabe? Assim, para que as pessoas aceitem experimentar uma outra opção. Então, eu não tirei, possivelmente não tirarei, porque não é um restaurante vegetariano. Então, mas nós temos muitos clientes vegetarianos que eu adoro contemplá-los. Mesmo quando a pessoa chega e fala assim, você teria aí uma sugestão? Fulano é vegano, fulano é vegetariano, ele já cansou do que tem no cardápio. É sempre com muita disposição que a gente apresenta alguma coisa para que a pessoa sinta que ela está sendo contemplada e que ela se sinta confortável e não que ela seja um desprazer para nós. Então, eu acho, assim, o que significa isso na fila do pão, vamos dizer isso, né? Eu não sei. No momento é o que eu posso fazer. No momento é o que eu consigo fazer. Então é o que Adriana, eu tenho feito. Tem outro detalhe também.
as gerações novas que estão chegando. Eu tenho uma neta de 20 anos que é vegetariana. Então, ela não é vegana, ela é vegetariana. Então, ela chega e o que ela faz? Ela me ensina. Ela me ensina. E ela me ensinando, o que ela me ensina? Ela me ensina que ela fez uma escolha e que eu tenho que respeitar essa escolha dela. E em Sim. respeitar a escolha dela, eu estarei ganhando um novo olhar sobre uma série de coisas, sobre uma série de alimentos. E, com isso, hoje, por exemplo, as coisas que você está me colocando hoje aqui, também estão me abrindo mais ainda a consciência e os olhos. E isso é muito bacana. E é o que você falou no começo da sua palestra. O tempo é hoje. Não é no meu tempo, o tempo é agora, é hoje. Sim. Muito obrigada, viu, Adriana? Foi Adorei. excelente mesmo, viu, Adriana? Quando você falou, né, do lado afetivo da comida, eu pensei muito na minha mãe. Minha mãe fala assim, vou tomar um café com leite. Minha avó fazia um café com leite. Sim. Então, assim, eu chego, assim, o tanto de memória, de história. Sim. E o interessante é, assim, que nenhum dos filhos toma café com leite. Mas o leite dela é uma coisa... É maravilhoso. Ela, na cabeça dela, era ruim do café para criança. Então, ela não ensinou a gente a tomar café. Eu vinha... Sim. Mas ela e o café... Ela fala, meu café com leite... Então, é uma coisa assim, o afeto, né? A história, isso é muito difícil de romper. E Sim. eu tenho uma história de vida que me colocou em muitas situações que não chegam a ser de conflito, mas de atrito, né? Vamos dizer assim. Sim. Engenheira de alimentos, por formação. Então, eu trabalho com alimentos processados, entendo perfeitamente a indústria. Laís, sumiu seu som. Acho que a internet dela travou. Oi, André, a gente não falou oi. Então, eu tô petarosa, Adriana, de não ter chegado no comecinho, porque eu gostei. Mas a Laís disse que vai disponibilizar depois. Viu? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora estão. Então, eu sou engenheira de alimentos e eu deixei de comer carne vermelha de frango tem mais de 10 anos. E a família do meu marido, indústria de laticínios, né? Então, são várias coisas aí que se misturam, né? Dentro, porque eu sei exatamente... Vou aguardar só mais um pouquinho. Sim. De tudo que você falou, eu conhecia bastante. Mas, assim, de toda forma... É sempre uma coisa nova. Essa coisa que você falou dos 70% da agricultura ser agricultura familiar para o consumo dos humanos me era desconhecido. Esse é um dado novo. Mas, por exemplo, um dia eu conversei com a Bel, falei, Bel, a gente podia colocar algumas coisas alertando as pessoas de que a carne vermelha, nem que seja começar na segunda-feira sem carne, que nem alguma coisa assim, para as pessoas irem entendendo a necessidade de diminuir esse consumo. Ela falou assim, seja louca, isso vai destruir a página do Facebook, vai gerar polêmica. Então, eu nunca nem tentei mexer muito por esse lado, eu faço as minhas coisas do jeito que eu acredito que sejam mais adequadas, né? Sim. Mas essa coisa, vou adaptando, que nem você com o seu restaurante, eu também vou adaptando nas relações com os amigos, com a família e com os negócios. É tudo isso que a gente precisa fazer. Dá para falar só mais uma coisinha, um minutinho? Ou vocês estão saindo já? Eu só queria, antes de encerrar, fazer uma consideração por hoje ser o Dia da Educação. Só isso. Que ótimo, só que ótimo. Pessoas que nós vamos conseguir, não é? Que ótimo, sem dúvida. Pode falar. Eu só queria fazer um parêntese aí para a gente, assim, bem atual, que eu acho
é engraçado como a política quer nos tirar. Não aceitar que isso seja uma responsabilidade nossa. A gente fica, vamos pressionando a vacina, pressionando o remédio, quarentena, não quarentena, não tenho a menor, na verdade nem sei o que é melhor, o que é pior, eu não tenho o menor conhecimento a respeito disso, mas enfim, eu acho que eu aceito, eu obedeço sem nem contestar, mas eu acho muito curioso que os governos nos mimem como se nós fôssemos crianças, como se nós fôssemos totalmente imaturos. A Covid muito provavelmente saiu dos mercados de carne silvestre da China. Existe um outro vírus muito pior e muito mais letal, que é a MERS, que é de criação de camelos do Oriente Médio, que eles criam camelo para consumo humano. Ele é inúmeras vezes mais letal, inúmeras vezes mais contagioso. Esse aí, se chegar aqui, vai ser muito pior. A gripe aviária é justamente de confinamento de aves, a suína, confinamento de porcos, e a gente fala isso, os governos falam isso e nos coloca de lado, e a gente não simplesmente não consegue dizer: eu sou eu sou culpada por isso. Isso é uma coisa muito importante. Nós somos adultos. Nós temos que ter essa noção de assumir compromissos conosco. Entendeu? E aí nós colocamos e jogamos isso agora no colo dos outros. Vamos aí fazer uma vacina para que a nossa vida volte a ser o normal. Normal qual? Que normal nós estamos procurando? Então, é muito importante que a gente passe... Então, num momento como esse que nós estamos vivendo, e a gente não se responsabiliza. Sabe, não adianta olhar para o outro e falar assim: resolve, fecha, abre o mercado, fecha. Não é isso. Não tem ninguém, não tem uma pessoa que vai resolver isso para nós, porque a culpa é de todos nós. E um pouquinho, um aqui, outro ali, um mais, outro menos, mas não tem ninguém que está fora dessa culpa. E eu acho que isso é uma coisa que faz parte do nosso amadurecimento enquanto nação. Às vezes eu acho que nós temos coisas maravilhosas, adoro ser brasileira, acho que coisa linda, mas eu acho que falta um pouco de maturidade para nós. A gente tem algumas coisas que a gente deveria assumir um pouco mais a responsabilidade, ao invés de jogar a culpa no outro, de jogar a culpa até mesmo nos nossos governantes. Tem muita coisa que tá na nossa mão, pelo menos ajudar, ou pelo menos não jogar nas costas dos outros. Então, acho que isso que eu queria concluir. Ou pelo menos assumir que é o preço que se paga, né? Sim, Adriana? Sim. Porque sobre isso que você está falando, outro dia eu estava pensando assim, eu acho que essa briga, fica em casa, não fica em casa, eu desconfio que no íntimo eles têm medo, esse sistema que controla, tem medo que a gente descubra que ficar em casa é bom. Que ficar em casa que a gente gasta menos roupa, que a gente gasta menos combustível, né? Dá atenção do seu filho, fazer sua própria comida, sabe? Sim. Eu acho que eles têm medo que a gente descubra que isso é o bom, é o natural, que as coisas surgiram, assim, as cidades, né, foram se urbanizando e criando serviços e muito mais coisas assim. Não sei se foi só pelas necessidades que a gente... Acho que eles criaram muitas necessidades. Lógico, não, isso não tem dúvida. O capital vive de criar necessidades que não existem, né? E é por isso que a gente vive num conforto tão grande, né? Isso não tem dúvida. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente ficar em casa, a gente também... Acho que todo mundo aqui deve ter descoberto alguma coisa a respeito de ficar em casa, né? Acho que todo mundo descobriu alguma coisinha, sem dúvida. Sem dúvida. Adriana, às vezes, assim, não é romper, né, com o sistema, mas é pensar sobre ele, como você falou. Eu aprendi muita coisa com o que você disse agora. Eu te agradeço, Andréia. Não vou mudar amanhã, mudar completamente a minha alimentação, mas pensar sobre isso e ter coragem de enfrentar, né, porque aí você vai fazer a sua opção, aí volta nisso que você falou, da responsabilidade. Sim. Perfeito, meninas. O que você tinha dito, Laís? Fecha a tela do PowerPoint para as fotos das pessoas ficarem maiores, para eu bater uma foto nossa.
Aí, que eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Tem que fechar... Enquanto fala-se, enquanto aguardo um pouquinho, eu só queria falar sobre o dia de hoje, né, que é sobre educação. E, na verdade, a educação ainda é um tesouro a descobrir, né, gente? E isso faz parte, inclusive, de um relatório da Unesco, assim, uma Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. É muito importante a gente pensar que nós só vamos aprender através da educação. Não é só isso, Laís? Exatamente. Agora eu tiro uma foto. Geisa, vem mais para o centro da tela para você aparecer. Aí. Cadê a Maria Lídia? Tirado. Mas é isso, Maria Lídia. Pode ter raciocínio, já bati. Eu estou fora? Não, você saiu na foto. Pode terminar seu raciocínio sobre o dia da educação. Pode terminar, pode dizer. Então, eu estava falando sobre a educação, que ainda é um tesouro a ser descoberto. Porque não só a educação formal, né? Mas a educação familiar. E eu vejo que a partir do momento que a gente escuta você falar coisas tão importantes, tão significantes, e que a gente até já sabe, mas alguns detalhes nos causa surpresa, como me ocorreu em alguns momentos aqui na sua fala, eu vejo que nós vamos precisar fazer mudanças comportamentais relacionados à educação. Porque hoje, até quando a Bel colocou o post a respeito da educação, enaltecendo tudo, eu falei sobre isso, que nós devemos colocar a educação ao longo de toda a vida no coração da sociedade. Sim, o dia que a educação estiver impregnada nos corações das pessoas, é que as mudanças vão ocorrer. Então, eu acho isso de uma significância muito grande. O nosso papel, como você colocou aí, o quanto nós temos ainda que falar com as pessoas muitas vezes. Muito obrigada. E que educação, Maria Lídia, não seja sinônimo de escola. A gente deve se educar a vida inteira. Não é isso? Não é só educação formal. É educação formal, educação familiar, educação com o outro, eu e ele comigo, nós com todos com a gente. É assim que tem que ser feito. Mas o dia que nós colocarmos a educação no coração da sociedade como um todo, de A a Z, nós vamos conseguir resultados mais surpreendentes. Cabe a nós estar falando isso com muita intensidade e com muita frequência, né? E muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. Imagina, gente, foi um prazer, foi um grande prazer. Foi ótimo. Obrigada por vocês comparecerem. Também agradeço, Adriana. Beijo. Boa noite para vocês, viu, querida? Parabéns, Adriana. Para vocês também, viu? Obrigada, Adriana. Tchau, Laís.